Amém, igreja? É um mês em que muita gente senta para planificar. Este ano eu pretendo fazer isto. Este ano eu quero fazer isto e aquilo. Então é um mês de planificação. E no decorrer dos últimos, ou seja, no decorrer de todos os outros meses ao longo do ano, nós vamos indo, executando ou então implementando de acordo com aquilo que nós planificamos como meta ou então como objetivo a ser alcançado. Amém? E é indiferente também para nós. Nós como igreja também temos esta missão. Então logo no começo do ano, nós declaremos palavras, nós acessemos o novo, nós lancemos palavras poderosas para criarem bases e estrutura espiritual para nos conduzir durante o ano todo. Amém? Entenda que a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia, sem que antes cumpra o propósito pelo qual a mesma palavra foi lançada. Amém, igreja? É o mesmo que acontece para as pessoas que são entendidas na matéria do campo. O lavrador, quando ele prepara a terra, o mesmo pega na semente e coloca embaixo da terra. Só que a semente, para que ela possa germinar, ou seja, crescer, há uma necessidade. Ou seja, são duas possibilidades. Ou então, no campo nós temos o sistema de irrigação. Ou então, as chuvas em forma de água caem para a terra. Amém? Se não houver água no campo, a semente por si só não cresce. E se não houver chuva, ou seja, se não houver água em forma de chuva, a mesma semente também não cresce. Então, o germinar da semente, ou seja, o crescimento da semente, ela depende intrinsecamente da forma como a terra recebe as águas. Amém, igreja? Então é o mesmo que acontece conosco. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus ela é como uma semente. E esta semente que é a palavra, ela quando é lançada, quando ela é liberada, ela tem um terreno onde ela cai. Amém, igreja? O terreno onde a semente que é a palavra cai é no teu, no meu e nos nossos corações. Amém? O coração é o lugar onde a semente cai. Portanto, sendo o coração o lugar onde a semente cai, para que esta semente que caiu no coração cresça, ou seja, germina, é importante que nós haja a fé. Amém, igreja? A fé é o sistema de irrigação que faz com que a palavra que nós ouvimos, ou seja, ouvimos, possa produzir frutos em nós. Então nós nesta manhã viemos para anunciarmos a palavra de Deus. Nós viemos para lançarmos a semente no teu coração. O crescer desta mesma semente, o brotar dessa mesma semente, ou seja, o germinar dessa mesma semente, vai depender da intensidade do teu coração, ou seja, na intensidade da tua fé, a forma como você reage diante da palavra em que nós queremos pregar nesta manhã, vai determinar o tamanho da tua bênção. Amém? Vai determinar o tamanho do milagre de Deus na tua vida. Não é o nosso forte como igreja pregarmos coisas do género. Nós
como igreja, nós temos uma mensagem. A nossa mensagem é a cruz de Cristo. A nossa mensagem é uma mensagem que não te prepara para uma vida terrena, mas é para o encontro com Cristo no último dia. Amém, igreja? Mas por razões aliás à nossa vontade, ou seja, por razões daquilo que é a dinâmica do mundo, urge a necessidade de nós prepará-lo também para uma vida terrena e de nós capacitá-lo para uma vida terrena e na condição de servos e sacerdotes de Deus. Nós temos a obrigação de implantarmos alguma palavra no teu coração e esta mesma palavra, queira o mundo ou não, ela se cumpre na tua vida. Amém, igreja? Então, em pouco tempo e em poucas palavras, nós queremos lançar alguma semente para a tua vida na manhã de hoje. E queremos nós que esta semente, assim como nós lançarmos, assim será. Amém, igreja? Tu jamais serás a mesma pessoa ao sair deste lugar na manhã de hoje. Amada igreja, noiva de Cristo, aquela que se atavia e se prepara o tempo todo para o encontro com o noivo nos ares. Nós queremos falar contigo nesta manhã. Nós queremos ressuscitarmos a tua fé. Nós queremos injetarmos algo novo no teu espírito. Se alguém entrou neste lugar com uma fé moribunda, se alguém entrou neste lugar com uma fé quase a morrer, nós temos o dever e a missão de ressuscitar a fé em ti que está caminhando para uma direção não desejável. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer, amada igreja, existiu um certo homem chamado Lázaro. Lázaro é alguém que vive numa terra chamada Betânia. A Bíblia diz: os integrantes desta casa, uma delas era Maria e a outra era Marta, e o seu único irmão Lázaro. E a Bíblia vai deixar bem claro e vai dizer: esta casa era uma casa frequentada pelo Cristo Jesus. Tanto em que Cristo Jesus vai fazer amizade nesta casa. Todo membro integrante desta mesma casa é amigo de Cristo Jesus. Amém? Só que no meio desta casa, o único homem que lá existiu, chamado Lázaro, a Bíblia vai dizer: Lázaro está doente, Lázaro está numa eminência, Lázaro está acamado, Lázaro está numa condição que o impossibilita fazer alguma coisa qualquer que fosse. Amém, igreja? Só que, fruto daquilo que nós conhecemos, porque a Bíblia diz, Jesus, por conta da graça e por conta da autoridade que havia nele, em mover toda vez os céus na terra, e o sobrenatural de Deus acontecia. Então ele vai levantar opositores. Amém, igreja? Pessoas que o tempo todo se opunham ao fruto daquilo que ele era. Então, a todo custo, este grupo de pessoas, havia neles o desejo de prendê-lo ou então matar a Cristo Jesus. E este grupo de pessoas, a Bíblia faz menção. Nós temos o primeiro grupo de judeus, fariseus
e saduceus. É um grupo de pessoas que se haviam levantado em Israel, combatendo a todo custo aquilo que era a missão de Cristo na terra. Amém, igreja? É importante que a igreja perceba: o Evangelho de Cristo não é sobre a religiosidade. Amém, igreja? A religião está muito longe do Evangelho de Cristo. O Evangelho não é sobre religiosidade. O Evangelho de Cristo é um estilo de vida. Amém, igreja? É isto que é o Evangelho. Então, este estilo de vida implementado pelo Cristo vai fazer com que o mesmo, não porque ele quis, mas que sim as pessoas o quiseram ter como inimigo. Então a Bíblia vai dizer: Jesus, por conta desta perseguição, ele sai de Jerusalém para uma localidade que a Bíblia, aqui onde nós lemos, não faz menção. Mas na ocasião da morte de Lázaro, e eu estou aqui em Creta, pelo fato desta mesma casa ser uma casa amiga de Cristo Jesus, a Bíblia é categórica e afirma: pessoas foram enviadas, saíram de Betânia e percorreram uma distância de 15 estados. Amém, igreja? Levaram a notícia da doença de Lázaro à pessoa de Cristo Jesus, amado irmão. Se as pessoas foram ter com Cristo Jesus, isto significa que a condição de Lázaro era uma condição grave, que a condição de Lázaro era uma condição de vida ou morte. Então a família, conhecendo a graça, a família conhecendo o poder, a família conhecendo a autoridade que havia na pessoa de Cristo Jesus, então não restou dúvidas em seus corações de que a condição de Lázaro, a única pessoa, a única entidade que teria domínio daquela situação era Cristo Jesus. Amém, igreja? Então é daí que eles vão ter com Cristo e vão dizer: mestre, o homem que você tanto ama, o Lázaro que você tanto ama, o mesmo encontra-se doente. Mas a Bíblia vai declarar: Jesus ouviu a notícia e recebeu a informação. Só que a Bíblia afirma: Jesus, mesmo ouvindo a condição de Lázaro, ele ainda fez a questão de permanecer no local aonde ele se encontrava. Amém, igreja? Na perspectiva humana, ou seja, no entendimento humano, isto de certa forma escandaliza. Então você está a viver um momento difícil. Tu está a viver um momento de vida ou morte. Mas acontece que você tem alguém, amado irmão Leandro, que pode acudir nessa situação. E você precisa da presença dessa pessoa. E esta mesma pessoa, por simplesmente não atende o teu pedido no momento em que você precisa da presença desta pessoa. Amém, igreja? Isto escandaliza e isto deixa triste. A Bíblia diz: Jesus ficou lá mais alguns dias. E Jesus vai por
por simplesmente entender, vir até a Betânia quando Lázaro já se encontrava morto. Amém? Então, mas agora o homem morreu, o amigo morreu. Qual é a vantagem que há em que o amigo que foi chamado no momento oportuno e não apareceu, agora aparece? Don't make sense, conforme falam os ingleses. Não faz sentido, amém, igreja? Se quando eu te precisei, você não veio. Agora que ninguém te precisa, você veio. Não faz sentido. A Bíblia diz: Lázaro está morto. Mas não somente o homem está morto, também Lázaro já se encontrava na sepultura. Amém, igreja? A pergunta é: o porquê que Jesus não veio no primeiro momento em que ele foi mandado? Se ele na verdade era amigo do Lázaro, qual é a razão que faz com que ele não venha no momento em que o amigo mais precisou da sua presença no lugar? Amém, igreja? Isto acontece nas nossas vidas. Existem momentos negros em nós, quando nós olhamos para todos os cantos, nós não temos saída. A única saída que nos aparece é o nosso amigo, que nos servirá de ombro para ouvir o nosso problema e aquilo que nós temos para dizer. Amém, igreja? Mas por simplesmente Jesus não apareceu. Mas amigo que é amigo de verdade, se houver algum problema e ele for chamado para intervir mediante ao mesmo problema, naquilo que nós somos habituados a constatarmos e a vermos, nós somos capazes de no momento deixarmos tudo para trás que nós estivermos a fazer, vamos a correr para socorrermos o nosso amigo. Amém, igreja? Se um de nós aqui cair nesta hora, nós somos capazes de encerrarmos o culto e levarmos esta pessoa para o hospital. Amém, igreja? Então Lázaro está doente e Jesus não vem. Lázaro morreu, Jesus aparece. Mas a Bíblia vai dizer, amada igreja, quando Jesus apareceu em Betânia, Lázaro foi ressuscitado. Amém, igreja? Lázaro ressuscitou. O que é que nós queremos dizer com isto na manhã de hoje? Existe um único melhor amigo que nós os homens precisamos ter. E este amigo, seu nome é Cristo Jesus. Amém, igreja? Este é o único amigo que nunca te deixará decepcionar em nenhuma circunstância da tua vida. Amém, igreja? Jesus é alguém que precisa estar no topo, no primeiro lugar, na relação de todos os teus amigos. Amém, igreja? Se você ainda não fez Cristo Jesus como seu único e melhor amigo, nesta manhã eu quero advertir: tenha Cristo Jesus como seu melhor amigo. Amém, igreja? Os amigos terrenos são amigos vários. Os amigos
amigos terrenos, são amigos que não vão contigo até a última consequência. Amém, igreja? Mas Cristo Jesus é o único e melhor bom amigo que existe. Amém, igreja? É o único amigo que tem a disponibilidade e a disposição de ir contigo até a última consequência, amado irmão. Por mais que o mundo todo te abandone, Cristo Jesus, a sua disponibilidade é a 100% o tempo todo. Amém, igreja? E para além de ser o melhor amigo nessa vida terrena, é o melhor amigo que pode dar a vida eterna. Amém, igreja? Cristo Jesus, ele é um pacote completo. Amém, igreja? É um amigo que carrega o pacote completo. É um amigo que te abençoa para as coisas terrenas. E é um amigo que também te dá o acesso à vida eterna. Amém, igreja? O amigo da terra te proporciona apenas os bens da terra, mas em Cristo tu tens os bens da terra e também tem a vida eterna. Amém, igreja? E se você ainda não é amigo de Cristo, eu vim pregar para ti nessa manhã. Cria formas, procura saber quais são as vias necessárias e fundamentais para ter Cristo como seu e melhor amigo. Amém, igreja? E se você não sabe o caminho, eu lhe digo nessa manhã, a Bíblia vai dizer: Deus amou o mundo e que de tal maneira enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? A única forma que existe, se nós queremos sermos amigos da pessoa de Cristo Jesus, é nós crendo no seu nome. Amém, igreja? E se você crer em Cristo Jesus, este amigo em nenhum momento te vai decepcionar. Amém, igreja? Pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego, amado irmão Guiado. Estes 3 homens terão a coragem que este amigo tem. Amém, igreja? Porque a Bíblia vai dizer: num dado momento em Babilônia, o rei Nabucodonosor vai lançar um decreto que era imperioso. Povos, línguas e nações eram obrigados a se prostrarem diante da imagem que ele havia levantado. Amém, igreja? Mas a Bíblia vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego são 3 jovens que no seu coração assentaram ter Deus como seu único amigo. Amém, igreja? E a Bíblia vai dizer: em detrimento da lei, Deus havia proibido esta nação de que não era lícito prostriar-se, ou seja, fazer imagens de escultura, ou muito menos adorar a um outro Deus, se não fosse Deus Criador dos céus e da terra. Amém, igreja? Mas a Bíblia vai dizer: por conta da força do decreto do rei, estes 3 homens são atraídos por via de amigos da terra. Amém, igreja? Os amigos que com ele partilhavam os momentos, a Bíblia vai dizer, são os mesmos que vão ter com o rei e vão dizer: viva o rei Nabucodonosor. Nós temos alguma palavra para ti. Os teus homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fazem a questão de adorar ao Deus que você, rei, levantou aqui em Babilônia.
Bíblia vai dizer, amada igreja, o rei Nabucodonosor é tomado pela fúria em detrimento desta informação. E ele vai entender aumentar a fornalha de fogo 7 vezes maior. Amém, igreja? Porque o decreto era: se alguém não adorar a estátua, o destino era o fogo. Mas estes jovens entenderam o único amigo que os poderia livrar nos momentos mais cruciais chama-se Cristo Jesus. Amém, igreja? Então disseram ao rei: nós vamos contigo até a última consequência, e este amigo que nós aceitamos no nosso coração é o mesmo que nos livrará da tua mão, ó rei. E a Bíblia vai declarar: Sadraque e Mesaque e Abednego foram postos na fornalha de fogo, que foi aumentado o aquecimento 7 vezes maior. Amém, igreja? Mas a Bíblia vai dizer: quando o rei Nabucodonosor chegou junto à fornalha, amado irmão Leandro, para poder contemplar aquilo que estava a ocorrer dentro da fornalha, o rei vai dizer: não colocamos nós na fornalha 3 homens, mas eu agora vejo 4 homens dentro do fogo, passeando, conversando, andando. Mas o 4º homem da fornalha, ele é semelhante ao Filho dos deuses. Amém, igreja? É Cristo no meio da fornalha. Amém, igreja? Então Cristo é o único e melhor amigo que pode ir contigo até a última consequência. Então a Bíblia vai dizer: Jesus veio para a Betânia, e estando ele na batalha, a Bíblia vai dizer: Lázaro é ressuscitado. Mas a pergunta é a seguinte: o porquê que Jesus não veio quando a família queria a presença do mesmo amigo? É simples responder isso, amém? Jesus não é obrigado a vir resolver os teus problemas quando você quer, amém, igreja? Ou seja, a doença que há em ti não obriga Jesus Cristo a ter que intervir no momento. A dificuldade que há em ti não obriga Cristo Jesus a ter que intervir no momento. Tudo aquilo que lhe tira a paz não obriga Cristo Jesus a ter que intervir no mesmo momento. Amém, igreja? Mas eu vim pregar para alguém nesta manhã: o problema que é em ti é obrigado a sair quando Cristo chega. Amém, igreja? A doença que te prende não obriga Cristo a chegar no momento em que você ora. Só que esta doença é obrigada a sair quando Cristo aparece. Amém, igreja? Então é isso que acontece com Lázaro. Não existem circunstâncias algumas na face da terra que obrigam Deus a agir no tempo do homem. Amém, igreja? Ele é o dono de todas as coisas, e tudo que existe, Ele é o Senhor. Senhor significa dono. Então, se tudo foi criado por Ele, é porque Deus tem controle e tem um domínio absoluto de tudo que acontece. Amém, igreja? Mas eu vim declarar para a tua vida nesta manhã: a doença que te prende, Jesus está aqui nesse lugar. E esta doença é obrigada nesta manhã a te abandonar. A pobreza extrema que te prende, Jesus está aqui neste lugar. E esta pobreza é obrigada
obrigada a te abandonar. Amém? A aflição que te prende o tempo todo, se ela em algum momento não foi obrigada a te abandonar, mas nesta manhã é porque Cristo Jesus está aqui neste lugar. Esta aflição está sendo obrigada a te abandonar. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer, Jesus vai perguntar aonde colocar a Lázaro. Nós queremos correr em função do tempo porque queremos orar contigo nessa manhã. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer, Jesus veio para Betânia. Só que quando ele chega para Betânia, a Bíblia é clara. A primeira pessoa que vai ter o contato com Cristo é a irmã de Lázaro, chamada Marta. Amém? E quando a Marta vai ter com Cristo, ela vai dizer: Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Amém? Essa matrimonial é a oração da Marta, é a declaração da Marta. Se o mestre estivesse aqui, é claro que Lázaro não morreria, mas como o mestre esteve ausente, o meu irmão Lázaro morreu. Amém, igreja? Eu quero aqui ensinar algum princípio do mundo espiritual, naquilo que tem a ver com as orações. Perceba alguma coisa, amada igreja. A Bíblia diz que Marta foi ter com Cristo e vai dizer: Mestre, se tu estivesses aqui, é claro que o meu irmão não morreria. Mas a Bíblia diz, amado irmão Leandro, Marta sai no lugar onde ele encontrar com Cristo e vai ter com a Maria, que é a sua irmã. Amém, igreja? E ela vai dizer: Maria, o mestre está entre nós. E a Bíblia afirma categoricamente. A Maria se levanta e ela também vai ter com Cristo Jesus. Amém, igreja? Repare, a oração da Marta é a mesma oração que a Maria também vai fazer. Amém, igreja? Só que há um princípio importante e fundamental na oração. Amém, igreja? Entenda que a oração é o caminho que nos leva, ou seja, a oração é o caminho que nos aproxima aos favores de Deus. Amém, igreja? E cada oração que você faz diante de Deus, a forma como você entra nele, determina o tamanho da bênção a receber. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer, Maria vai fazer a mesma oração, só que ela agora, no meio desta oração, ela tem uma atitude diferente da Marta. A Bíblia diz: Maria chegou e prostrou-se diante de Cristo. Amém, igreja? Entenda que Maria vai orar de joelho. E a oração, a Bíblia vai dizer, todo em um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Amém, igreja? A forma como você entra na oração determina o mover de Deus para a tua vida. Então Maria entende o segredo. Se a minha irmã falou ao mestre e o mestre não agiu, não interagiu, é necessário que nós mudemos aqui alguma coisa. Então Maria fala prostrada e vai dizer: mestre, a mesma oração de Marta, sem aumentar e sem retirar absolutamente nada, e vai dizer: mestre, se tu estivesses, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia vai dizer, Jesus, por conta da atitude da Maria, sentiu-se comovido. E a Bíblia vai fazer a menção de um e único momento que Jesus na face da terra chorou. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer: Jesus chorou. Chorou porque a atitude
estiver ao seu redor. Amém, igreja? Existem momentos em que nós devemos orar de forma humilde para arrancarmos alguma bênção da parte de Deus. Mas para com os teus inimigos, tu nunca ora prostrado, amém, igreja? Porque a Bíblia diz: Deus não nos fez como cauda, mas é como cabeça, amém, igreja? Então, diante do inimigo, você não se prostra. Diante do inimigo, você não fala baixo, amém, igreja? Diante do inimigo, você tem que estar em pé. Diante do inimigo, você ora com autoridade, amém, igreja? Mas diante de Deus, você tem que baixar a guarda. A tua forma de orar vai atrair a atenção de Deus para a tua vida, amém, igreja? Bartimeu entendeu a mesma coisa. Enquanto todos chamavam Jesus, Jesus, mestre, rabi, Bartimeu, mesmo sendo cego, o homem entendeu que no nome há um poder. Não obstante chamar Jesus mestre, rabi, isto nunca vai atrair a sua atenção, amém, igreja? Então Lázaro, então Bartimeu vai entender, e ele vai chamar Jesus filho de Davi, amém, igreja? Neste nome há autoridade, amém, igreja? A Bíblia declara quando Bartimeu clamou: Jesus filho de Davi, o céu se abriu naquele lugar, amém, igreja? E a Bíblia vai dizer: Jesus vai olhar para trás, porque não viu um nome que ninguém, a face da terra, havia chamado por, amém, igreja? Então a Bíblia vai dizer: Jesus veio para Betânia, Lázaro está morto, e ele quer saber aonde está Lázaro. Entenda que, amada igreja da vida, existem pessoas que a todo custo não querem que o teu milagre chegue, amém, igreja? Existem pessoas na terra que a todo custo não querem que o teu milagre chegue, se opõem. Que a Bíblia vai dizer: Jesus pergunta aonde o puseram. Jesus pergunta a localização aonde Lázaro foi sepultado, amém, igreja? Mas a Bíblia vai dizer, a Marta vai responder, vai dizer: mestre, já cheira lá, amém, igreja? A Marta, entre linhas, está a dizer: mestre, já não há solução para isso. O momento em que nós o fizemos, você não vê. Agora, para nada adianta, amém, igreja? Tu não vai conseguir resolver esse problema, porque Lázaro está morto, está sepultado. Mas Cristo não está preocupado com o teu estado, amém, igreja? Nesta manhã, eu vim declarar para a tua vida: não é sobre o teu estado, amém, igreja? Mas é sobre a tua localização. Se tem localização, é claro que o milagre é inevitável, amém, igreja? Não é sobre o teu estado. Não é sobre o estado, amada igreja. É sobre a localização. Se tem localização, tem. Se tem localização, tem revelação. Se tem localização, tem mão de Deus sobre ti, amém, igreja? A Bíblia vai dizer, a Marta vai dizer: deixa Xeravá, esqueça esse negócio, da onde ele está, já não é possível, porque na perspectiva dos homens, Lázaro já era um caso para esquecer, amém, igreja? Então existem momentos na vida, Deus pergunta a tua localização, mas o teu próximo, o teu vizinho, o teu primo, o teu irmão, alguma pessoa qualquer que seja, da tua família ou ao teu redor, te apresenta pelo teu estado, amém, igreja? Só que nesta manhã, não é sobre o teu estado, mas é sobre a
localização. Amém, igreja? E você está no lugar certo nesta manhã. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer: depois que Davi é intitulado como rei, tenha cuidado. Depois que Davi é intitulado como rei sobre toda Jerusalém, a Bíblia vai dizer: Davi era amigo do filho do rei Saul, chamado Jonathan. Amém, igreja? Era uma amizade invejável. Só que a Bíblia diz: Davi agora, ele é o rei em Jerusalém, amado. Então, sendo um homem de Deus, alguém que carregava com ele a compaixão e a misericórdia, o mesmo que ele restituir algum bem que ele um dia recebeu nessa família real. Amém, igreja? Então ele pergunta: em toda Jerusalém não existe nenhum descendente do rei Saul para que eu tenha dele a misericórdia? A Bíblia vai dizer: existe um certo homem chamado Ziba. Ziba é alguém que se apoderou com os bens de um dos netos do rei Saul, chamado Mefibosete. Amém, igreja? Entenda que Davi perguntou a localização, mas este homem vai apresentá-lo por intermédio do seu estado e vai dizer: oh rei, esqueça isto. Existe sim um descendente do rei Saul, mas este homem para nada vale, é um incompetente, é alguém que nem sequer anda, é um deficiente, é um paralítico. Ainda mais para piorar, o mesmo não se encontra cá entre nós, o mesmo está numa terra chamada Lodebar. Amém, igreja? A Lodebar significa uma terra do esquecimento, uma terra onde nada acontecia, é uma terra onde as pessoas eram postas e eram abandonadas à sua própria sorte. Amém, igreja? Perceba que Davi perguntou se existia alguém, mas quem conhecia Mefibosete era simplesmente dizer: é claro que existe, mas ele aponta as características todas que faziam parte de Mefibosete. Amém, igreja? É o mesmo que acontece em nós. Tem pessoas que barram a nossa bênção, não querem que a bênção chegue até nós. Alguém tem que abençoar, mas ele diz: a irmã Estela é inútil, é uma doente, é uma miserável, é alguém que não tem por onde cair morto. Mas Deus não perguntou os dados dessa pessoa. Deus está preocupado com a localização. Amém, igreja? Porque se houver localização, o céu se abre e o sobrenatural é uma evidência. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer, este homem vai dizer: existe apenas um descendente de rei Saul, Mefibosete, encontra-se em Lodebar. E eu começo aqui a imaginar um filme, não que esteja escrito na Bíblia, mas eu também, como pregador, posso muito bem conjecturar alguma coisa desde que faça sentido com aquilo que nós estamos aqui a tratar. Então eu aqui quero pintar um quadro nessa manhã. Eu vejo Mefibosete na terra de Lodebar, um homem abandonado, um homem sem pai, um homem sem mãe, um homem sem avó, um homem sem tio, um homem sem tia, um homem sem filho, um homem sem que houvesse alguém na face da terra para poder acolhê-lo. Amém, igreja? Ele está sentado em casa, abandonado à sua sorte. Só que numa manhã, o céu não esteve em conta com o estado deste homem. Amém, igreja? O céu preocupou-se com a localização. Eu disse nessa manhã: há uma mão que vai alcançar em nome de Jesus. A tua localização está sendo encontrada agora. O teu endereço já foi entregue. Aquele Deus que tem o poder e a autoridade para te abençoar. E você
você vai receber alguma coisa nesta manhã. Tu não vai sair neste lugar assim como você entrou, porque a localização está devidamente entregue. Você está na casa do Senhor. Você está na casa do teu Pai. Amém? E a Bíblia vai dizer, não, que a Bíblia diz, mas eu digo, se você está sentado, desamparado, angustiado, abandonado, só que quanto mais era menos esperava, amém, igreja? Há uma comitiva enviada pelo rei Davi. E se você vai ver caos que em toda a sua vida nunca viu, amém, igreja? Entenda que o milagre é algo que quando acontece o mundo não consegue nem sequer explicar, amém, igreja? A mão de Deus quando te alcança é algo por outro nível que ninguém consegue explicar. Então, se você angustiado, ele vai ver caos de alta qualidade. E eu aqui, se calhar, imagino que na mente de você, vendo a qualidade das criaturas, ele simplesmente pensou em uma e única coisa: é agora que eu também serei morto. Fui descoberto como descendentes de rei Saul. Amém, igreja? Porque quando ele pensa nessa possibilidade, é aí onde o improvável e a mão de Deus vai entrar em ação, porque a localização foi dada, que o mesmo estava na terra de Lodebar. Amém, igreja? A Bíblia declara, Mefibosete foi convidado para entrar no carro que o rei havia enviado. Amém, igreja? Com a seguinte informação: o rei te manda chamar. Da agora para diante você vai sentar na mesa do rei. Amém, igreja? Entenda que era proibido em toda a nação de Israel um deficiente viver na casa real. Amém, igreja? Se viver era proibido, imagina sentar na mesma mesa do rei. Então eu vim declarar para alguém nesta manhã: não importa aonde a vida te levou, mas a mão de Deus está te localizando nesta manhã. Amém, igreja? Tu vais assentar na mesa do rei. É o ano de você, eu disse, é o ano de você se assentar na mesa do rei. Amém, igreja? É o ano da tua bênção. Queira o mundo, queira o mundo ou não, é o que vai acontecer. Porque não é sobre o teu estado, mas é sobre a tua localização. Amém, igreja? Então o Marta vai dizer, mestre, Lázaro não ia cheirar, não deu proveito. Esquece essa história. Mas a Bíblia vai dizer, Cristo vai dizer, remova a pedra, retire a pedra. Veja, retire a pedra, remova a pedra, retire a pedra, remova a pedra, retira a pedra, remova a pedra, retire a pedra, remova a pedra, retire a pedra, remova a pedra. Eu sinto pedras nesta manhã, sinto removidas. Eu sinto e vejo pedras nesta manhã, sendo
Entenda, amada igreja, não é que Cristo não tinha força para remover a pedra, amém, igreja? Mas é que existem coisas que estão na nossa capacidade de operar, amém, igreja? Deus não fez robôs. Deus nos deu consciência. E nós temos uma estrutura, toda ela completa, para fazermos aquilo que está ao nosso alcance. A missão de remover a pedra é nossa, amém, igreja? Só que o que está para além da pedra vai acontecer. A missão de remover a pedra é nossa. Só que o que está para além da pedra, só um consegue operar naquela dimensão, amém, igreja? E esta pessoa é Cristo Jesus. Remova alguns obstáculos, aquilo que impede o crescimento da tua vida. Eu estou a dizer para alguém esta manhã, é importante que você remova ao seu redor aquilo que impede o milagre não chegar na tua vida. Eu disse, existem coisas que nós precisamos colocar de parte para que não continue a impedir o agir da mão de Deus na tua vida, amém, igreja? Existem pecados que atrapalham a bênção de Deus. Existem pecados que atrapalham a mão de Deus na tua vida. Porque se você entender esse mistério, 2025 é o ano da tua expulsão, amém? Então coloca de lado tudo aquilo que te impediu o ano de 2024, tudo aquilo que te levou a cometer pecados sucessivos durante o ano passado. Eu declaro que você tenha entendimento, eu declaro que você tenha discernimento. Perceba tudo aquilo que impediu o milagre de Deus na tua vida, coloca de lado, amém, igreja? E quando você assim fizer, o que está para além daquilo que é a tua capacidade, Cristo estará fazendo, amém, igreja? É um ano de vitória. Eu declaro, Senhor Jesus, é um ano de bênção, é um ano de prosperidade. Entenda, amada igreja, é importante que não seja ignorante. Eu disse, é um ano de prosperidade, é um ano de progresso em todos os níveis da tua vida, amém, igreja? É um ano de você parar na tua vida tudo aquilo que o diabo colocou em movimento, amém, igreja? É o ano de você colocar em movimento tudo aquilo que o diabo parou na tua vida, amém, igreja? Eu disse, é o ano de você colocar em movimento tudo aquilo que o diabo parou na tua vida. É o ano de você parar na tua vida tudo aquilo que o diabo colocou em movimento, amém, igreja? Você tem autoridade para desejar aquilo que você quer que aconteça na tua vida, amém, igreja? A Bíblia vai dizer, a mulher do fluxo de sangue entendeu isso no Espírito. A mulher entendeu que existia dentro dela algo que o diabo colocou em movimento que não era segundo a vontade dela, amém, igreja? Existem coisas que o diabo colocou na tua vida em movimento e que você nunca quis, mas estão a operar, amém, igreja? A Bíblia vai dizer, a mulher vai dizer, se eu entendi, amado irmão Diário, que tem coisas que o meu inimigo colocou no meu corpo que estão em movimento, eu tenho poder e autoridade para falar, amém, igreja? Afinal, o corpo é meu, é eu que sei o que faço com o corpo e deixo de fazer, amém, igreja? Uma outra pessoa não pode decidir por mim, é eu que tenho o poder e a legitimidade para fazer do meu corpo aquilo que eu quero, amém, igreja? Então a Bíblia vai dizer, a mulher vai
amada igreja, em cada família nós somos africanos. Em cada família de nós africanos existe sempre alguém no meio dela que se intitula como líder da família. Ainda que não é legítimo, ou seja, ainda que não seja pela unanimidade familiar, mas estas pessoas por si só entendem se proclamar e se intitular como chefes e líderes da família, amém? Só que estes líderes, uma boa parte deles, eles não se autoproclamam porque querem bem da família, amém, igreja? Existem líderes da família que a sua missão é atormentar a família toda, amém, igreja? Aí você vê, existem famílias que todos eles estudaram, mas ninguém tem emprego, amém, igreja? Se tiver emprego nesta família, ninguém tem a graça de casar. E se casam é porque esta mulher não faz filhos, amém, igreja? É o que acontece nas famílias africanas. Então isto não é porque é um mero acaso. São altares familiares, amém, igreja? Existem altares levantados no meio das famílias, altares de pobreza, altares de esterilidade, falta de filho, altares de miséria, altares de desemprego. Mulheres, quando o homem olha para ti, ele vê um outro rosto, amém, igreja? Tem práticas diabólicas que colocam máscaras às mulheres. Nenhum homem te quer, nenhum homem te deseja, ainda que te querer, e tu fores para a casa deste homem, tu estás lá para muito pouco tempo, amém, igreja? É porque há um altar na família, é um ciclo vicioso, é um altar familiar. Você pode jejuar, tu pode orar, tu pode frequentar a igreja o número de vezes que você puder, tu não sai por debaixo deste altar, amém, igreja? É um problema familiar. Tu vives um problema familiar e um problema geracional. Só que o único que tem o poder e a autoridade para retirá-lo desta condição, o seu nome é de Cristo Jesus, amém, igreja? Entenda que existem pessoas que não dormem, tem pessoas que te planificam o tempo todo, tem pessoas que entram em cemitérios querendo encontrar formas para destruir, amém, igreja? Não dormem, estão acordados a noite toda, não demoniado, a planificar como vamos destruir a minha felicidade, como vamos destruir a minha filha Doroteia, como vamos distribuir a irmã Estela. É um plano, amém, igreja? Perdem sono, abandonam tudo que tinham que fazer, vão criando formas, estratégias, só para poderem te alcançar, amém, igreja? Existem pessoas que na face da terra reúnem contra ti, só que na manhã de hoje eu vim declarar para a tua vida: se existem reuniões de bruxarias aqui na terra, também existem reuniões lá no céu ao teu respeito, amém, igreja? Se a reunião da terra é como vamos matar o Feliciano, a reunião do céu é como vamos proteger o Feliciano. Se a reunião da terra é como vamos complicar a vida desta pobre jovem, a reunião do céu, como vamos descomplicar a vida desta mulher. Se a reunião da terra, aleluia, é você ficar
ser marido o tempo todo. A reunião do céu é como vamos dar marido a essa mulher. Se a reunião da terra é você ficar pobre a vida toda, até que você morra, a reunião do céu, como vamos abençoar a minha filha? Como vamos abençoar o meu filho? Se a reunião da terra é você nascer filhos desobedientes, prostitutos, marginais, a reunião do céu, como vamos trazer filhos obedientes e tementes a Deus? A vida desta mulher eterna. Entenda, amada igreja, a reunião da terra não tem poder e nem autoridade para parar a reunião do céu, mas a reunião do céu, a reunião do céu tem poder, legitimidade para parar toda reunião da terra. A reunião da terra, eu declaro a tua vida nesta manhã, tudo que planificam ao teu respeito, nenhuma reunião terrena feita contra ti vai prosperar, porque a Bíblia é assim que declara. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas todavia poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E eu vejo nesta manhã reuniões da terra estão sendo paradas na autoridade do céu. Eu vejo reuniões da terra estão sendo paradas na autoridade do céu. Eu vejo fortalezas da manhã de hoje estão sendo destruídas. A igreja de pé, em nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Há uma atmosfera de oração agora. Fica de pé em nome de Jesus. Há uma atmosfera de oração nesse lugar. Deus quer fazer alguma coisa. Alguém na manhã de hoje vai ser visitado no nome de Jesus. Pois eu sinto o meu espírito. Eu sinto o meu espírito. Nós vamos quebrar na manhã de hoje todo tipo de ataque. Tudo aquilo que o diabo levantou na tua vida, na manhã de hoje, estará caindo por terra. No nome de Jesus. Pois nós cremos no poder, na autoridade, no nome de Jesus. A igreja repita comigo, diga: todo altar que foi levantado na minha vida, nesta manhã, na autoridade de Cristo Jesus, eu declaro que caia por terra, no nome de Jesus. Nesta manhã, toda prática de bruxaria feita contra a minha vida, eu declaro
de Deus, porque você está na presença do Pai. E Ele está aqui nessa manhã para te dar aquilo que você deseja.